Megafone, música e cinema, e no vídeo de hoje, mais um vídeo mostrando como seria a voz daquele artista gringo se ele fosse brasileiro. Esse vídeo ficou muito interessante, tem pessoas aqui que vocês vão ficar muito curiosos para ouvir as vozes. O cara que eu estava vendo voltou para a ex-namorada dele. Então, acho que voltei a passar por alguns meses muito sombrios. Quando tivemos nosso primeiro filho, isso foi meio que o empurrão que minha esposa e eu precisávamos para decidir onde queremos estar. Uma das cantoras que tem uma voz que a gente reconhece de longe era a Amy Winehouse. Como seria a voz da Amy Winehouse se ela fosse brasileira? Being in a relationship, when it's finished, you go back to what you know. Except that I wasn't working, so I couldn't go and find myself back into work. And where the guy I was seeing went back to his ex-girlfriend, I didn't really. O cara que eu estava vendo voltou para a ex-namorada dele. Não tinha nada para voltar. Então, acho que voltei a passar por alguns meses muito sombrios, fazendo coisas bobas, como você faz quando tem 22 anos e está jovem e apaixonado. Um dos atores consagrados de Hollywood é o Sylvester Stallone. Muita gente, inclusive eu, cresceu, né? Eu cresci assistindo o Sylvester Stallone na TV e vendo a sua voz dublada. Como seria a voz do Sylvester Stallone se ele fosse brasileiro? At least the way I interpret it, you take your own memories and you put them in the moment. So if you're doing a love scene, you go, okay, maybe I'll put it in with your first girlfriend if you had. Da maneira como interpreto, você pega as suas próprias memórias e as coloca no momento. Então, se está fazendo a cena de amor, pensa, talvez coloque isso com sua primeira namorada, se teve, ou se está brigando com uma pessoa mais velha, lembra de uma briga que teve com seu pai e simplesmente substitui isso e funciona. Quero dizer, há certas vezes que recorro a isso e pode te causar um pouco de dor. E o James Hetfield do Metallica? Como que seria a voz dele, ele dando uma entrevista, se ele fosse brasileiro? Nós conhecemos bem a voz dele cantando, né? A voz que também você reconhece de longe. Mas como seria a voz dele se ele fosse brasileiro? The shit, she walked through fire with me and we walked out together stronger, way stronger than we ever would have been before. Muito grato pela minha esposa, ela é aquela que não pediu por essa situação, ela atravessou o fogo comigo e saímos juntos mais fortes, muito mais fortes do que jamais teríamos sido antes. E você sabe, meus filhos conhecem minha história, meus filhos conhecem minhas lutas e eles respeitam isso. E a Angelina Jolie? Como seria a voz da Angelina Jolie? A lot of different people say a lot of different things. I think it's going to be talked about for a while because I think some things may even dawn on you later or it will grow and you will understand what it meant. Eu acho que depende de quem você é, o que você vai tirar disso. Todos terão, espero, uma ótima experiência. Vai entreter você e ao mesmo tempo envolvê-lo, fazendo-o pensar e sentir profundamente durante toda a experiência. Um dos cantores de maior sucesso da música pop é o Justin Bieber. E como seria a voz do Justin Bieber? Porque nós conhecemos a voz dele desde quando ele era criança, ele cantando, com a vozinha de criança, ele foi crescendo, a voz foi mudando. Mas como seria a voz dele se ele fosse brasileiro? For the most young girls though back in the day, it was like, we're going to see Justin Bieber, tight, let's go. She was got there, her eyes were closed, she was nice to meet you, she didn't care at all. E das meninas jovens naquela época era queríamos ver o Justin Bieber de perto, vamos lá. Ela estava chegou lá e os olhos dela estavam fechados. Ela estava prazer em conhecê-lo, ela não se importava. E a Madonna que nesse ano de 2024 fez um show em Copacabana e que deixou muita gente perplexa, de boca aberta, como se fosse uma novidade. A Madonna faz esse mesmo tipo de show há 40 anos e as pessoas não se acostumaram. Como pode o brasileiro ficar abismado com o show da Madonna? O país da MC Pipoquinha, como pode? Mas estamos aí vendo então a Madonna. Se ela fosse brasileira, como seria a voz dela? That's the journey of an artist. Because if you don't make yourself vulnerable, you can't channel. Tenho meus dias em que me sinto como um guerreiro e invencível. E tenho meus dias em que me sinto como uma ferida aberta. Mas isso é uma característica humana, não é?
E além disso, eu acredito que isso faz parte da jornada de um artista. E o Johnny Depp, que a carreira deu uma afundada, né, de um tempo pra cá, não só por péssimas escolhas em filmes, como ele começou a se repetir, ele que sempre foi um ator tão versátil, sempre mudou muito o visual, era um camaleão de cinema, certas escolhas ruins e depois um casamento desastroso. Johnny Depp, a carreira dele foi ladeira abaixo, né? Mas Johnny Depp, muita gente sempre assistiu os filmes dele dublado, e quando o dublador mudava em algum filme, as pessoas até achavam estranho por causa do costume de ter um outro dublador que sempre fazia a voz dele. Mas como é a voz de Johnny Depp mesmo, e como seria se ele fosse brasileiro? Jerry Bruckheimer, the folks at Disney, Gore Verbinski, when we all sat down, and the writer Justin Nathan, we sat down in our think tank, what's the story? E quando todos nós nos sentamos, sabe, e o escritor Justin Nathan, no grupo de reflexão, sabe qual é a história? Antes de tudo essas pessoas devem ser respeitadas, esses nativos americanos, esses seres humanos precisam ser respeitados. Quando se fala em vocalista de banda de rock, todo mundo se lembra do Axl Rose, né? A voz dele é bem conhecida, ele cantando as músicas do Guns N' Roses, mas quando ele dá entrevistas, a sua voz é muito diferente da voz quando canta. O Axl Rose tem uma voz rouca, uma voz grossa. Yeah, but it's been a lot of work to do that because there's, part of we got used to, like, as the Eagles would say, everything all the time. Tudo que me trouxe até aqui começa a se autodestruir. Estou começando a me autodestruir, arruinando minha vida. Tenho que descobrir como direcionar minhas energias para outras direções. É uma estranha. Estabelecer-se é algo estranho. Uma cantora que você pode não gostar das músicas, achar as músicas meio deprê, achar que suas apresentações ao vivo são sonolentas, porque são longas, é uma coisa bem grandiloquente, mas ninguém pode negar que a Adele tem uma baita voz e canta muito. Mas como seria a voz dela se ela fosse brasileira dando uma entrevista? I went back to the UK for the summer and I texted Jonathan and I was like, I want to work with Flo, like just me and him in a room. So we went to Metropolis and Love is a Game started. Então voltei para o Reino Unido no verão e mandei mensagem para o Jonathan dizendo que queria trabalhar com o Flo, só nós dois em uma sala. Também é uma parte fundamental para minha sobrevivência emocional nos últimos anos. Como ele tem sido tão cuidadoso comigo, sabe? Como foi incrível. A voz marcante de uma das maiores bandas do grunge é Kurt Cobain, do Nirvana. Kurt Cobain, que morreu em 1994 e se tornou um dos grandes ícones, né? Vai ser lembrado daqui 100 anos, as pessoas ainda vão estar falando de Kurt Cobain. It's about this perfume apprentice in France at the turn of the century, and he is disgusted basically with all humans, and he just e pequenas aldeias em todos os lugares ao seu redor. E ele só viaja à noite. Na verdade, eu uso essa mesma história. Eu sempre tentei ficar longe disso, mas agora que estou ficando sem ideias cada vez mais, eu tendo a fazer isso. E o ator galã Jensen Ackles, que fez muito sucesso e ficou conhecido pela série Supernatural, fez The Boys, apareceu em Smallville. Como seria a sua voz se ele fosse um ator brasileiro, se ele fosse um ator de novela da Globo? When we had our first child, that was kind of the kick in the pants. I think my wife and I needed to say, okay, where do we really want to be and where do we want to plan our rooms and stuff like that. And eu me casei. Quando tivemos nosso primeiro filho, isso foi meio que o empurrão que minha esposa e eu precisávamos para decidir onde queremos estar e planejar nossas vidas. Voltar para casa no Texas, estar perto da família, estar perto dos amigos, era uma prioridade para nós e essa foi a escolha natural. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Eu sou o Ivo Evangelista e este é o canal Megafone Música e Cinema. Um abraço e até a próxima.